Eu não sei se você viu, ouvinte querido, prestou atenção, ouvinte querida, Débora Alfano e Fábio, sim, deram a notícia aqui, nós demos a notícia aqui, uma empresa de Santa Catarina, uma empresa que é dona de postos de gasolina, conseguiu na justiça o direito de não ter frentista. E conseguiu isso, mesmo existindo uma lei do ano 2000 que tem 3 artigos. É das menores leis que eu já vi. Tem 3 artigos. O terceiro artigo diz que a lei entra em vigor na data da sua publicação. As leis têm isso. O segundo artigo, portanto de baixo para cima, diz que tem uma multa para quem ferir essa lei. De forma que essa lei tem, na verdade, um artigo só, que é o artigo 1º, que proíbe, não tem como ser mais claro, o funcionamento de bombas de autosserviço operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento de combustíveis em todo o território nacional. Posto que Santa Catarina é parte do território nacional, Santa Catarina. Ou seja, além de ser curta, tem um artigo de instrução, um de punição e outro para avisar que está valendo já, 2000. Ela é cristalina como água. Não pode autosserviço, ou seja, posto tem que ter frentista. Não pode o consumidor ir lá, abrir, botar a gasolina. Botar. Mas ainda assim o juiz deu ganho de causa para a rede de postos de gasolina de Santa Catarina. Como é que pode? Como é que pode o judiciário dar uma decisão autorizando que uma empresa possa fazer aquilo que é proibido por lei de uma forma clara, cristalina, direta? E aí, a razão é muito simples. A empresa não entrou na justiça dizendo assim: por favor, senhor juiz, deixe eu descumprir a lei. Até porque o pedido iria ser ignorado. Como assim? Você quer descumprir a lei? Isso não tem sentido. O Poder Judiciário é para fazer cumprir a lei, não para autorizar o descumprimento da lei. Ué, mas se ele não pediu para descumprir a lei e está descumprindo a lei, como é que é isso? É porque essa empresa entrou na justiça, lembrando algo típico do Brasil, verdadeiro e claro que existem outras leis que trombam com a lei que impedia ele de ter o autosserviço. Não vamos aqui entrar no choque das leis específicas nesse caso, mas uma das leis é a Lei da Liberdade Econômica, que é de 2019. Então saiu uma lei de 2019 que, na interpretação da empresa e na interpretação do juiz, entre outras leis, tá? Mais atuais do que a do ano 2000, elas autorizam. Ué, mas e aí? E aí que a empresa falou: mas olha só essas leis aqui. Por que eu não posso cumprir essas leis e tem que cumprir essa outra aqui? E aí eu resolvi tratar desse assunto aqui, porque ele é muito mais importante do que pode parecer. Primeiro porque trata de um choque que existe, e a gente vai voltar a falar dele, mas não é hoje, sobre o direito e a necessidade que as empresas têm de aumentar a produtividade de um lado, de baixar os custos de um lado, e a necessidade que o país tem de arrumar emprego e renda para as pessoas, de qualificar a mão de obra para o desemprego desestrutural, que nesse caso dos frentistas são 500 mil. 500 mil. Então é uma discussão à parte. Mas o que eu quero destacar é que a gente, no Brasil hoje, é vítima de um poder legislativo que, na tentativa de organizar o país, na tentativa de organizar as relações sociais, muitas vezes desorganiza ainda mais. Seja porque aprova leis ruins, mal escritas, seja porque aprova muitas leis e elas se chocam.
Ou quando faz as duas coisas juntas, né? Prova lei ruim, mal escrita e muita lei. E elas se chocam. Quem paga a conta? A sociedade. Então imagina se a decisão da justiça sobre o posto de gasolina for confirmada nos tribunais superiores, de uma hora para outra, todos os postos de gasolina começam a demitir os frentistas. Tudo de uma vez só, pelas mãos do Poder Judiciário, não pelas mãos do Ministério do Trabalho, não por uma grande discussão nacional sobre o futuro dos frentistas, não pelo Congresso Nacional, mas por um acaso, por leis que foram feitas e, de repente, na sua interpretação, bum, 500 mil pessoas perdem emprego. Fruto de uma desorganização da sociedade, não de uma organização, que é a ideia das leis. E esse comportamento legislativo de leis ruins e de muitas leis e leis contraditórias cria uma situação complicada. Você não sabe que lei que você pode seguir, que lei que você não pode seguir. Se a lei é nova, se a lei é velha. Se a lei nova mudou a lei velha, ou só mudou um trecho. Se a soma das duas nos trechos em que elas não se chocam na interpretação do juiz ou na interpretação do advogado, que vai tentar convencer o juiz de que é assim. Então a pessoa entra pede um empréstimo no banco, o banco pede um monte de documento, dizendo que é o que a lei manda. Aí ele pega esses documentos, acha que a taxa está meio alta, vai em outro banco, o outro banco diz que precisa de outros documentos com base na lei. Que lei? Mas é outra lei. Então, e aí? Aí você não consegue terminar nada. Aí você vai no plano de saúde, pede para fazer o exame, ele diz que não, porque a lei não deixa. Aí você começa a ver, ele procura um advogado, o advogado consegue porque tem uma lei que deixa. Quer dizer, e aí? E aí foi parar na justiça. E essa instabilidade, parar na justiça, porque pode, o que não pode, é o que faz a gente ser um país de baixa competitividade. Porque a discussão vai parar na justiça, você não sabe o que vale e o que não vale. Aí o juiz fica obrigado, muitas vezes, a dar um entendimento diferente para casos iguais, porque no meio do caminho entre um caso e outro surgiu uma lei que mudou a realidade. Isso acontece da primeira à última instância. Reforça esse ambiente de insegurança. O que vale hoje, de repente, não vale amanhã. Claro que leis são feitas para mudar as coisas mudam por causa da lei e tinha uma lei que obrigava a fazer de um jeito e só uma lei vai obrigar a fazer de outro jeito. Só que no Brasil isso é exagerado e confuso, descuidado. E olhem, ao final de uma lei está sempre escrito, né, revogam-se as disposições em contrário, está lá dizendo isso. Agora, quais são as disposições em contrário que foram revogadas? A sociedade e o Poder Judiciário que se virem. Aliás, tem uma lei que manda que a lei nova diga claramente quais são as disposições em contrário que são revogadas. Vai lá achar uma lei que coloca no final todas as leis e disposições em contrário que são revogadas. Isso, com a informatização, com a digitalização, vai começar a ficar mais fácil, mas não é cumprida em 100% das vezes. Resultado, o Brasil termina no judiciário. Então a gente começou falando de posto de gasolina, frentista, autosserviço, etc. Mas é o Brasil parando no judiciário. Termina no TRF, termina no STJ, termina no STF. E lá, os ministros acabam trabalhando como revisores do trabalho do legislativo. E aí, isso faz sentido? Será que a gente vai ser um Brasil judicializado para sempre? Um país que não conhece seus direitos porque eles são precários. Precários no sentido de que frágeis e inconsistentes, porque a gente não sabe dizer se duram ou se não duram. Porque depende de uma interpretação. Tudo é relativo. Mas é uma relatividade de equilibrista. Não pode ser assim. Não dá para ser assim. Então, essa é uma questão de fundo no Brasil. A questão do emprego é uma questão de fundo no Brasil. E a legislação não pode brincar com o emprego. As decisões judiciais não podem brincar com o emprego. O poder legislativo não pode brincar com o emprego. E também não pode brincar com a produtividade, também não pode brincar com a viabilidade das empresas. Então, na hora de propor leis, 513 parlamentares, bom, leis estaduais também, leis municipais, né? Não só federais. Essas duas, por acaso, são federais, mas tem leis estaduais, leis municipais, que mexem na vida das pessoas de um jeito absurdo. E você nem fica sabendo. E, de repente, você está cometendo uma ilegalidade. Milhares e dezenas de milhares na área tributária, infinitas. De forma que,
ou a gente coloca isso na cabeça e nessa hora, como não tem muito charme, porque a palavra acaba sendo desburocratização, simplificação, né? Redução da instabilidade jurídica, isso não tem apelo. Não é uma coisa tão bacana para discutir, tão querida, tão fofa. Parece que é alguém dado a tecnicalidades e tal. Mas olha o estrago que tem por trás, neste caso direto, 500 mil empregos. Bum! Numa tacada. Ah, vale essa lei, não vale a outra, 500 mil empregos para dentro. Vale a outra, não essa, 500 mil empregos para fora. Opa! É muito sério. É muito sério. Daí eu estou aquilatando isso com base numa discussão pontual. Mas que quando você vai ver, ela é nacional e muito grande. Você vê sentido nisso? Eu não vejo.